Olá, pessoal! Queria conversar com vocês. Eu sou Samia Maluf, trazendo mais informações sobre os óleos essenciais. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre estresse, né? E dentro dessa situação que nós estamos vivendo, o nosso estresse do nosso dia a dia está um pouco elevado. Então, o estresse, ele acaba gerando uma série de sintomatologias e que nós, muitas vezes, não sabemos identificar. Então, para a gente entender um pouquinho do que seria o estresse, a gente vai pegar uma definição, né? Primeiro assim, o estresse veio de uma palavra que seria pressão, pressão sobre algo, pressão sobre o aço, dentro da visão da física, tá? Mas, dentro do aspecto emocional, em 1936, um pesquisador, um médico, pesquisou o que seria o estresse. Então, o que acontece? E ele categorizou como síndrome geral de adaptação. Então, por que falar de uma síndrome? Porque, na verdade, se uma pessoa chega no meu consultório e fala, eu estou sobre um forte estresse, eu vou falar, ok. Mas, na anamnese, eu vou tentar entender quais são os sintomas que essa pessoa apresenta. Então, dentro do que Dr. Seyle, em 1936, disse que seria síndrome geral de adaptação, ele categorizou o estresse em 3 fases, que seria a fase de alarme, a fase de resistência e a fase de exaustão. Cada uma dessas fases apresenta algum comprometimento no nosso organismo. E é aí que a gente vai tentar entender não o grau do estresse, mas saber como a gente pode, em primeiro lugar, minimizar determinados sintomas com a aplicação dos óleos essenciais, mas tentar trazer quais são os possíveis gatilhos que estão gerando esse estresse. Então, quando a gente fala na fase de alarme, né, é para a gente entender que o nosso organismo, ele aprendeu a ter uma adaptação ao meio externo. Então, o meio externo vai interagir conosco, com o nosso meio interno, a partir dos nossos órgãos dos sentidos. Então, eu capto a visão, a luz, eu capto a estética do ambiente, eu vou sentir aonde eu estou, se esse lugar está escuro ou claro, se ele é perigoso, eu vou ouvir se tem muito barulho, se tem menos barulho, eu vou poder saber pela gustação se aquele alimento seria bom ou não seria bom para mim. Pelo olfato, eu vou determinar se aquele alimento está cheirando bem ou não, se aquela planta, na verdade, eu poderia ingerir, como uma rosa ou a arruda, que eu não posso ingerir. Então, basicamente, todos os nossos sentidos, o tato, eles nos trazem informações do meio externo. E a partir disso, a gente processa e o nosso organismo vai reagir se adaptando ao momento. Então vamos pensar que a primeira fase, a fase de alarme, seria o nosso despertador tocando. Só que em vez da gente estar calmo e entender que o despertador tocou, aliás, quando a gente tem uma boa noite de sono, a gente começa a acordar por volta de 5h30, 6 horas da manhã, o nosso corpo já esfriou, né? A gente não deveria ter blackout, para a luminosidade poder entrar, a gente já estaria acordando de modo suave. Mas imaginando que a gente está exausto, cansado e toca aquele despertador, e eu falo que nas aulas que é uma manada de mamute vindo atrás da gente. Então, quando a gente assusta, né, o que o nosso organismo faz? Ele captou do meio externo barulho, um monte de coisa, a gente vai ter uma maior acuidade visual, então a minha pupila vai ficar mais ativa. A gente vê aquelas pessoas que estão com medo, basicamente querendo enxergar mais, né? Então a gente fala de acuidade visual. Uma outra coisa, o meu coração vai bater mais rápido, porque eu preciso ter mais oxigênio para nutrir
todo o meu organismo, ter mais oxigênio no sangue para ele trazer energia para o meu corpo. O meu fígado vai liberar um pouco de glicose para eu ter força para ou fight ou flight, que a gente fala que isso é a nossa reação. E eu preciso ter força ou para fugir ou para poder lutar. Com tudo isso, o meu organismo vai se adaptar a essa nova realidade, com essa manada de mamute. O meu sistema nervoso central está agindo com o sistema simpático. Eu tô perna para quem te quero, ou força para lutar. Quando isso persiste e eu entro na fase de resistência, eu vou tendo outros prejuízos, porque vocês imaginem que eu ficar com a acuidade visual o tempo todo, meu coração batendo rápido, aí a gente tem aquela sensação do pânico, de que eu tô tendo um ataque cardíaco, que eu tô com falta de ar, e na verdade não é. É o meu organismo que está com excesso de gás carbônico. Então, imagina o que começa a prejudicar todo o teu organismo. Tua pressão sobe, você começa talvez a não ter descanso, porque não dormiu bem, tá com contratura muscular. O baço vai ter que ser mexido de um jeito, o fígado está secretando glicose, o teu pâncreas não consegue controlar, você começa a engordar, você aí, por engordar, acaba querendo comer mais açúcar, porque você tem muita glicose, a insulina não deu para se adaptar, a gente começa a entrar em síndrome metabólica, começa a produzir menos leptina, menos grelina, acaba tendo mais fome. Então, o nosso organismo passou do alarme para a resistência e vai entrar na exaustão. A exaustão é a terceira fase que volta para a primeira, como se tivesse o alarme todo de novo. E aí, se você está com aquele estresse crônico, você vai entrar na síndrome de burnout. Então, quando a gente fala de estresse, é claro que eu preciso falar, junto ao meu interagente, formas dele tentar entender por que as metas no escritório estão sendo muito puxadas, essa pandemia, e tentar achar, eu sei que é muito difícil, mas tentar achar, dentro do dia de 24 horas, dormir melhor, dormir sem luminosidade, não ficar com televisão, com luz, com celular acordada, tentar ter momentos de descanso, senta uma hora, trabalha, que nem eu estou trabalhando aqui horas e horas, mas a cada 1 hora, 60 minutos, levanta 6 minutos, inala um óleo de hortelã-pimenta, tá com contratura, então a hora que eu for tomar um banho, que eu puder relaxar, coloquei as crianças na cama, eu faço um óleo pós-banho, tá? Que seja para dormir melhor ou para tirar a contratura. Então, tudo isso é a proposta dos óleos essenciais, tanto para tratamento da sintomatologia, que é o que a gente normalmente vai para consultório, é como eu recebo como psicóloga, como aromatóloga, como aromaterapeuta, eu entendo a dor física e mental, eu preciso fazer a supressão desses sintomas, mas eu também preciso entender dentro da anamnese, dentro desse ritmo, né, que eu falo que é uma pizza do nosso ritmo circadiano, o que cada momento está acontecendo. Então, como me alimento, como eu faço a minha higiene, como na verdade eu me exercito, eu sou o que eu penso. Então, tudo isso a gente vai ver dentro de uma outra forma, tá? Nesse nosso curso, eu estou trazendo um curso rápido sobre o estresse. Na verdade, são 10 módulos, são 10 capítulos de modo rápido para a gente aprender como utilizar os óleos essenciais dentro de determinadas sintomatologias. Então, eu espero trazer, mais uma vez, informações pertinentes para você utilizar no seu dia a dia. Então, fica esse curso rápido, aromaterapia aplicada ao estresse. Eu vou tratar de sintomatologias e como nós podemos minimizar essas nossas dores físicas e mentais. Eu aguardo vocês, conto com vocês, até o nosso próximo encontro. Um grande beijo!